pessoal, nós vamos começar a nossa revisão, tá? Para vocês estarem fazendo a prova da AP. Bom, eu vou começar explicando para vocês o que são os números racionais e irracionais de novo, tá? Bom, lembrando que os números racionais, eles são os naturais. Quem que são os naturais? Todos os positivos e sem vírgula, tá? Os inteiros. Quem que são os inteiros? Negativos e positivos, sem vírgula. Então, são os números menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, o 0, tá? Aqui, os naturais são todos os positivos sem vírgula. Então, é o 0, o 1, o 2 e assim por diante, tá? Quem que são? Tem mais, né? Os racionais também são toda a fração com números inteiros. Fração com números inteiros. Certo? Todos os números inteiros. A fração, então, em cima, eu vou dar um exemplo. Tem que ser menos 2 dividido por 3. 3 é um número inteiro. 2 também é um número inteiro. Então, esse é um número racional. Tá. Os números racionais também são dízima periódica. Quem são as dízimas periódicas? Bom, são aqueles números depois da vírgula que se repetem sempre em uma sequência. Exemplo, o número 0,23, 23, 23, 23. Sempre vai se repetir o 23, tá vendo? Isso é uma dízima periódica, aqueles números que sempre se repetem. Quem mais que são os números racionais? Os números decimais exatos. Certo? Bom, aqui, pessoal, terminamos. Os números racionais, então, são os números naturais positivos, os números inteiros, que são os negativos e os positivos, toda a fração com número inteiro. Quem que são os números inteiros? Os números negativos e positivos. Então, uma fração com números inteiros é essa daqui. Por exemplo, eu tenho um negativo e um positivo. E vice-versa, podia ser todo positivo ou todo negativo, sabe? O importante é que sejam com números que não tenham vírgula, porque são com números somente inteiros. Bom, uma dízima periódica. A dízima periódica, ela é todo número que se repete, certo? Então, por exemplo, pode ser 23, 23 ou 333, sempre vai ter um número que vai se repetir infinitamente. Então, isso que é uma dízima periódica e pertence aos números racionais. Número decimal exato. É uma conta que tem vírgula, tá? É um número que tem vírgula, porém, ele tem fim. Por exemplo, 0,57. Não acabou aqui? Não vai ter continuação. Agora vamos para os números irracionais. Os números irracionais são números infinitos, tá? Não sendo números periódicos e nem decimais exatos. Então, são números com vírgula que não tem fim. Por exemplo, 0,2753225 infinito. Tem uma repetição de algum número? Não, não está tendo uma sequência de repetição. Então, esse número é um número infinito, tá? E pertence aos números irracionais. Bom, uma raiz que não tem solução, que não é exata, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, certo? Bom, o número π também é um número irracional. Lembrando que o número π é igual a 3,14, certo? Aproximadamente, né? Vai passar bem pertinho de 3,14. Vamos lá, primeira questão. Dos números apresentados a seguir, qual deles é irracional? Bom, lembrando que os irracionais são raízes que são infinitas, né? Que não dão uma raiz exata. O π e números infinitos, tá? Vamos lá. Esse daqui. Bom, esse aqui tá repetindo sempre o 4, então é uma dízima periódica, é um número racional. Tá. Esse daqui, vamos dar uma olhadinha nele. Tá repetindo algum número? Não, né? Não temos uma dízima periódica e ele é infinito. Então, pessoal, esse aqui é um número irracional, porque ele não tem uma dízima periódica e é infinito. Então, ele é um número irracional. Ok? Bom, esse aqui é um decimal exato, então ele é racional. Esse daqui é uma fração com números inteiros, então ele é racional. Bom, agora vamos para número 2. Observe os números a seguir. Aqui está perguntando quais são os números racionais. Lembrando, quem que são os racionais? Os positivos, os negativos, a dízima periódica, a fração com números inteiros e os decimais exatos. Então, vamos lá. O π, eu já tinha falado para vocês que é um número irracional. Esse daqui é uma dízima periódica, então ele pertence aos números racionais. Tá.
Esse daqui é uma fração com números inteiros, então também é um número racional. Esse daqui, tá vendo que tem uma dízima periódica aqui no final? Quando tem um tracinho em cima, significa que esse 3 vai repetir infinitamente. Então, esse daqui, se tem uma dízima periódica, é o quê? É um número racional também. Vamos lá. Raiz de 2 eu já tinha falado para você que é irracional. 0,37, 85, 32 não tem uma sequência numérica, não tem uma repetição de um número infinitas vezes. Então, o que vai acontecer? Ele é um decimal infinito, então eles pertencem aos números irracionais. Então, somente são esses 3 os números racionais. Dízima periódica, fração com números inteiros e um outro, uma dízima periódica aqui no finalzinho. Tá. Agora, vamos para 3. A 3 está falando que o valor de menos raiz de 5 está localizado onde na reta numérica. Vamos lá. Eu sempre dou uma dica, que é o seguinte. A gente sabe que a raiz de 5 está entre raiz de 9 e raiz de 4, que é uma raiz exata. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Então, significa que a raiz de 4, 2, né? E 3 vezes 3 não é 9? Então, significa que a raiz de 9 é 3. Então, o 5 não está localizado entre raiz de 4 e raiz de 9, só que como ele está negativo, ele vai estar localizado entre o 2 e o 3 negativo. Bom, lembrando que aqui no meio, nós vamos ter 2,5 negativo. Eu acho que o 5 está mais próximo do 2. Por quê? Porque ele não é bem próximo da raiz de 4. Então, nós vamos colocar ele bem próximo do 2. Então, raiz de 5, ele está localizado entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Ou seja, vai estar localizado entre o número 2 negativo e o 3 negativo, porque ele é negativo. Se ele é negativo, ele está localizado à esquerda da reta numérica. Então, a menos raiz de 5 vai estar localizado aproximadamente perto do 2. Vamos ver? Vamos testar um número. 2,2 vezes 2,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mais 44. De novo, vai ser 4. Vai ser 8. E vai ser 4. 4,84 não é bem próximo do número 5? Sim, né? Então, significa que está aproximadamente perto do 2,2 a raiz de 5, que é bem próximo no número 2 negativo. Vamos falar da fórmula da escala numérica. Eu percebi que o Centro de MIT tratou de uma forma muito rápida esse assunto. E esse assunto tem que ter um determinado cuidado, tá? E ele é bem bacana, porque vocês vão utilizar ele, por exemplo, em um mapa, em uma planta de casa, e em muitas outras coisas na vida de vocês. Qual que é a fórmula que a gente usa para descobrir a escala? Bom, vai ser essa daqui, onde E representa a escala, D, o D maior, que é esse daqui, representa a distância maior, ou a distância real, tá? E o D menorzinho, que é esse aqui de cima, representa a distância menor, tá? Uma observação. A maioria das vezes, a distância maior, ela tá em uma unidade maior que a menor aqui. Por exemplo, centímetros e metros. E nós sempre temos que transformar, igualar as duas unidades. E como nós fazemos isso? Lembrando que, por exemplo, 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros. E 1 metro equivale a 100 centímetros. Vamos começar a fazer as questões que eu mostro com mais calma para vocês. Vamos para número 4. Se um terreno desenhado no papel mede 22 centímetros, olha, aqui nós temos um terreno, certo? Vou desenhar um terreninho aqui bem simples. E aqui, esse pedacinho, mede 22 centímetros com a régua. Mede 22 centímetros de frente. E essa medida equivale a 11 metros. Então, isso daqui é igual a 11 metros. Opa, 11 metros. Só que o que acontece? Vocês concordam comigo que aqui está em metro e aqui está em centímetro? Então, nós sempre vamos transformar a medida maior na medida menor, que no caso a gente vai transformar esse metro em centímetro. Como que vocês fazem isso? Bom, tá vendo que aqui 1 metro equivale a 100 centímetros? Então é só multiplicar o 11, que tá em metros, para multiplicar por 100, que vai dar 1.100. Então 11 vezes 100, porque 100 para transformar em centímetro, certo? Transformar metro em centímetro. Então vai ficar 11 vezes 100, vai ficar 0, 0 e 11. 1.100. Agora que tá tudo certo, o que ele quer? Qual é a escala utilizada para medir esse terreno? Bom, depois que a gente já transformou a unidade maior, a medida maior no caso, na mesma unidade, então agora ela está em centímetro, é só a gente formar uma fração dessas unidades. Então vai ficar assim, a escala é igual a quanto?
é igual a 22, lembrando, medida menor em cima e medida maior embaixo. Então, a medida maior é essa daqui. Então, vai ficar 11. E aqui vai ficar 22. Bom, a gente pode simplificar isso daqui, não pode? Esse daqui por 11 não dá? Sempre vai ter que ter uma simplificação, tá? Para vocês chegarem no resultado menor possível. Aqui dá pra gente simplificar por 11. Vai dar 22 dividido por 11 é igual a 2. E 11 dividido por 11 é 1. Copia os dois zeros, né? Então, essa escala é o quê? De 2 para 100. Vamos para a próxima, número 5. Em um mapa, indica que a distância medida com a régua de Avaré a Botucatu é de 38 centímetros. Então, aqui é 38 centímetros, o desenho pequeno, né? Tá. A escala utilizada nesse mapa é de... Então, a escala é de 1 para 200 mil, né? Então, a escala é de 1 para 200 mil. Então, vamos lá. Isso aqui é igual a E. Usando a fórmula, gente, ele quer que você descubra o quê? Qual é a distância real? Então, para a gente descobrir a distância real, é só a gente colocar na fórmula isso aqui. Então, vai ser o E, lembrando que a fórmula é escala igual a distância menor sobre a distância maior ou distância real, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nós vamos colocar primeiro o 1 sobre 200 mil igual a 38. E esse daqui vai ficar sobre x, certo? Bom, agora nós multiplicamos em cruz. Vamos lá que eu vou fazer essa continha aqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar 38 vezes 200 mil, certo? Igual a x, porque x vezes 1 é igual a x. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, tá? É só nós fazermos a multiplicação agora. Vamos lá. Vou fazer aqui no cantinho. Vai ficar 200 mil vezes 38. Vamos começar com o número 8, né? Multiplicando tudo isso de zero, né? 8 vezes 2, 16. Mais, tá. Esse 3 vezes tudo isso de zero. 1, 2, 3. 2. 3 vezes 2, 6. Agora, passa um traço, né? Vou descer o zero. O 0, 0, 0, 0. 6 mais 0, 6. 6 mais 1, 7. Tá. Pessoal, lembrando que isso daqui tá tudo na mesma unidade, ou seja, tá tudo em centímetros. Vocês concordam comigo que quando vocês vão viajar, geralmente as distâncias estão em quilômetros? Então, por exemplo, se eu quiser transformar centímetros em quilômetros, é só eu dividir por 100 mil. Então, se eu dividir isso daqui por 100 mil, 7 milhões e 600 mil. Bom, então, dividido por quanto? Por 100 mil. Gente, é só cortar os zeros que vocês já vão descobrir a medida em quilômetros, certo? Bom, ficou 1, então é 76 km a distância de Avaré a Botucatu. Agora, a número 6. A número 6 é bem simplesinha, gente. Vocês vão até gostar de fazer. Para fazer um bolo que serve 5 pessoas, utiliza 3/5 de xícaras de leite. Então, para fazer 5, utiliza 3/5, certo? Da xícara de leite. Porém, dessa vez será feito um bolo para 25 pessoas. 25 pessoas. Assim, a quantidade de xícaras de leite deve ser... Bom, o que nós vamos fazer aqui? Bom, se 5 é 3/5 de leite, é só a gente dividir 25 por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5, certo? E o que vai ser feito? Sabe esse 5 aqui? Vai multiplicar por 3/5. E como que nós fazemos essa multiplicação? É bem simplesinho. Então, nós vamos multiplicar aqui por 3/5. Vai multiplicar o de cima só. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, nós vamos usar 3 xícaras de leite. Certo? Agora, número 7. Um livro tem 20 páginas, com 10 linhas.
E se esse livro fosse reescrito com 20 linhas? Quantas páginas ele teria? Bom, vamos montar essa continha, tá? Porque essa continha é de grandezas, igual a primeira lista que eu passei para vocês. Então, aqui ele tá falando que esse livro tem 20 páginas. 20 páginas. Então, vamos colocar páginas de um lado e linhas do outro. Certo? 20 páginas com 10 linhas. Então, 20 é igual a 10. E se esse livro fosse reescrito com 20 linhas? Bom, então linhas embaixo de linhas. Quantas páginas teria? Bom, nós temos que pensar o seguinte, se ela é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como que a gente pergunta? Como que a gente fica sabendo, no caso, como que faz? A gente pergunta para as páginas. Quanto mais páginas, vai ter mais ou menos linhas. No caso aqui, 20 páginas tem 10 linhas. E se tivesse 20 linhas, vai ter mais ou menos páginas? Vai ter menos páginas, né? Quanto mais linhas tiver, menos páginas vai ter no livro, certo? Ou quanto mais páginas tiverem no livro, menos linhas vai ter. Então, quando nós temos uma grandeza, como uma está crescendo e a outra está diminuindo, nós multiplicamos retamente. Então, aqui vai ficar x vezes 20, então vai ficar 20x, igual 20 vezes 10 vai ficar 200. Esse 20 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar x 200 dividido por 20. Corta os zeros, né? 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, teríamos, se aumentar as linhas, teremos 10 páginas apenas. Um automóvel leva 2 horas para fazer determinado percurso. Andando 100 km por hora, e se ele andar a 50 km por hora, quanto tempo vai levar para fazer o mesmo percurso? Então, aqui nós temos a velocidade, né? Então, andando com a velocidade 100, ele leva 2 horas. Certo? E andando com a velocidade 50, ele vai levar mais ou menos horas. Então, pensando assim, gente, se ele andar mais, ele vai demorar menos, né? Se ele correr mais, ele vai demorar menos. Então, também é uma grandeza inversamente proporcional. Então, multiplicamos, ao invés de multiplicar em cruz, porque as duas não estão crescendo na mesma ordem. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar igual ao outro. Então, vai ficar 100 vezes 2, que dá 200, igual 50 vezes x. Esse 50 que está multiplicando x vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 200 dividido por 50. Corta os zeros. 20 dividido por 5 é 4. Então, x é igual a 4. Então, ele vai levar 4 horas para fazer o percurso, certo? Agora, nós vamos resolver essa questãozinha de teorema de Tales. Ele quer saber o tamanho de BC, o valor que tem esse pedacinho aqui. Então, como ele não tem valor nenhum, ele vale x, certo? Então, nós vamos igualar isso daqui em uma razão e isso daqui em outra razão. Então, vai ficar 20 sobre 40 é igual a 10 sobre x. Multiplicamos em cruz, certo? Aqui vai ficar 20x é igual a 400. Tá, vamos passar esse 20 dividindo. Vai ficar x igual a 400 dividido por 20. Cortamos os zeros. 40 dividido por 2, x é igual a 20. Então, esse valor aqui vai valer 20. Agora, vamos para essa expressãozinha aqui, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Primeiro de tudo, numa expressão, nós começamos ou pela multiplicação ou pela divisão. Como aqui não tem divisão, só tem a multiplicação, que é esse pontinho, nós vamos começar por ela. Então, nós vamos copiar tudo que tá aqui. Então, vai ficar menos 1/4 mais 2 menos 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Certo? Esse 4 aqui, pessoal, como aqui não tem nada embaixo, vai valer 1, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer um MMC desses dois números, tá? O MMC, sempre que tiver 1 e 4, vai ser o número maior. Então, como aqui nós temos 1, qualquer MMC entre um e o outro número sempre vai ser o outro número. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 4 mais 2 menos 3. E aqui, pessoal, nós temos que achar um denominador comum, que eu já falei que vai ser o 4 entre esses dois. Então, eu vou colocar o 4 aqui. Tá? Vai funcionar assim, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1 é igual a 4. 4 vezes 2, 8. Menos 4 dividido por 4 é 1.
1 vezes 3 vai ser 3. Mais tudo isso que tá aqui. Menos 1 sobre 4, certo? 8 menos 3, pessoal, como já decidimos o denominador comum entre eles, nós já podemos subtrair. 8 menos 3 é igual a 5. Então, isso aqui vai ficar 5 sobre 4. Certo? E agora nós temos que somar com esse daqui. Vai ficar menos 1 sobre 4 e mais 5 sobre 4. Aqui, como já temos o denominador comum entre eles, que os dois é 4, a gente não precisa fazer o MMC. Quando temos denominador diferentes, precisamos fazer o MMC, que é aquela fatoração, sabe, com número primos. Então, vamos lá. Aqui é só a gente fazer a subtração, né? Porque como a gente está devendo 1 e tem 5, a gente vai ficar com 4. 4 sobre 4, pessoal, é igual a 1. Então, a resposta dessa conta é igual a 1. Vamos lá. A fração de 2 inteiros vezes 3 quartos equivale... Pessoal, quando nós temos um 2 aqui inteiro, a gente deixa esse 2 aqui quietinho e faz somente a fração. Vamos ver quanto que vai dar 3 quartos? É só a gente fazer a divisão. Bom, 4 não dá para dividir por 3, então dá um zero aqui, né? Coloca uma vírgula aqui, vai ficar 30. Vai caber 8 vezes, né? 8 não, perdão. Vai caber 7 vezes, que vai dar 28. Vai sobrar 2. Colocamos mais um zero, vai ficar 5. Então, deu 0,75. Então, essa fração equivale ao quê? 2, deixa o 2 aqui, e o que der depois da vírgula a gente coloca aqui, 75. Se tivesse um número inteiro aqui, era só a gente somar com um 2, porque aqui é uma soma, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Vai ficar 2,75 para número 13. A soma dos 2 quartos de um número, seu meio, é igual a 50. O valor desse número é... Bom, vou ensinar vocês como fazer essa conta. Sempre que nós temos uma fração e o número dele não está especificado, porque tá vendo? 2 quartos de um número. Você sabe quanto que é esse número? Não, né? Então, nós vamos fazer assim. Sempre que falar assim, 2 quartos de um número, a gente coloca o xzinho aqui. Mais seu meio, mais meio... Também colocamos x. É igual a 50. Bom, como que nós fazemos uma soma de fração? Nós temos que fazer o MMC de 2 e 4. Então, vamos fazer o MMC de 2 e 4. Lembramos que a gente faz o MMC com números primos, que nada mais é que uma fatoração. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante, né? Então, como os dois são números pares, nós vamos dividir por 2. 2, 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2 é 1. Aqui acabou, mas ainda sobrou 2 aqui, então colocamos mais um 2. 2 dividido por 2, 1. Agora sim acabou os 2, né? Porque os 2 chegou ao número 1. Nós multiplicamos tudo que tá aqui. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, o denominador comum é 4. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4, 1. Vezes 2, 2. 2x mais 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Tá. Aqui, 2x mais 2x vai ser 4x, igual a 50. Esse 4 que tá aqui, ele vai passar multiplicando 50. 50 vezes 4, 5 vezes 4 é 20, né? Então, vai ser 200, igual a 4x. Esse 4 que tá multiplicando x vai passar dividindo, então vai ficar x é igual a 200 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5, não é? Então, x é igual a 50. Então, consequentemente, x também é igual a 50.